Eva Cristina de Oliveira Maués, José Rivaldo Belisário Nogueira, Janine Eufrásio da Silva e família, Dalmária Heitor Miranda de Abreu, Raimundo Ferreira da Silva, Edilene Castro dos Santos, Antônio Cleiton Belisário Pinheiro, Cecília Maria Bezerra Freire Campos, Luiz Araquém de Assunção, Renelva Ferreira de Almeida e família, Linaldo da Silva, Clarissa Gugel de Macedo, Gabriela de Souza Ferreira, Genésio Ferreira Moura, Ana Lúcia Cocino da Silveira Cunha, Magazine Francisca de Lima, Alessandra Mendes Pacheco, Alixson Roberto Guerra Vale, Mateus de Araújo Rocha, Ribamar Arbu de Carvalho, Rita Paiva da Fonseca, Josimar Paiva da Silva, Magnus de Araújo, João Maria Nogueira Fernandes, esse era para ter tirado, mas eu tiro depois. Rita de Cássia Santos, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Everilce Pereira Fidelis Santos Silva, Agleidson Câmara de Souza, Mário Luciano Xavier. Que todos os nossos irmãos possam receber o lenitivo das mãos de Jesus, que Ele é quem cura, assim tenha fé. E nesse momento eu vou passar a palavra a Isabel Cristina, para que ela já comece a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, minha irmã. Boa noite a todos. Que a paz, a misericórdia do Senhor esteja abençoando e iluminando o nosso evangelho de hoje. Do livro Pão Nosso, o capítulo 13. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. O que nós vemos nesse capítulo de hoje é que a vida são feitas de estações, ciclos. A natureza tem as estações, primavera, verão, outono e inverno. E os ciclos da vida. Ora, a gente está muito feliz, muito felizes, com alegria. Ora, a gente está muito triste, até quem sabe um luto. Agora, tudo passa. E tudo que vem realmente é para crescimento, tem que ser para crescimento e evolução. Qualquer que seja o ciclo que a gente feche em nossa vida, para que o novo abra, que a gente tenha aprendido e que possamos também reconhecer os nossos erros e pecados, para que possamos o quê? Evoluir, ter a nossa evolução. É cada degrau, cada tijolinho que a gente constrói na nossa vida diariamente, que possamos fazer como Santo Agostinho, o nosso exame de consciência diário e ver naquele dia quais foram os nossos erros ou acertos e aonde podemos melhorar, para que venha o arrependimento. E só assim virá o quê? O tempo de refrigério na presença do Senhor. E saber, eu sei que nós estamos nos esforçando para saber, mas temos que nos esforçarmos ainda mais para colocarmos em prática. Uma leitura por causa do tempo. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais
e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial. Toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar o seguinte: que Deus nos proteja cada dia e nos permita entendermos, acima de tudo, conhecer o nosso interior. Que assim seja, graças a Deus. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, Isabel. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso amigo Gilson para fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Gilson. Boa noite, Gilson. Seu Arlindo? Presente. Por favor. Obrigado, Dora, obrigado por mais esta oportunidade. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos e vamos proferir hoje o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes bosques, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo reparador e de cura para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos auxilia, Senhor, com a vossa proteção, a vossa luz e a vossa misericórdia, para que tenhamos um evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um.
Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão de nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e seus milhares de trabalhadores da luz, suas legiões de trabalhadores da luz, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. É uma imensa alegria Boa estarmos noite. juntos mais uma vez. Que esse evangelho possa trazer reflexões para a nossa jornada, porque nós iremos trabalhar, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Muitos de nós chegamos à casa espírita, trabalhamos, estudamos, mas não conseguimos fazer essa reforma íntima de transformação na jornada em que nos encontramos. E nós nos dizemos espíritas, porque estamos a frequentar a casa espírita, a ouvir o evangelho, a compartilhar estudos, a aplicar passes, mas quando nós nos afastamos ali 50 metros da casa espírita, se alguém pisa no nosso pé, a gente vai querer engolir o cidadão. Por que isso daí? Kardec, quando se encontrava com Pestalozzi na sua jornada, várias e inúmeras vezes ele chegou a substituir o mesmo nos seus ensinamentos. E os ensinamentos de Kardec, de Pestalozzi, eram baseados no exemplo que Jesus dava na caminhada em que ele se encontrava. Nós nos dizemos espíritas, mas muitas vezes nós estamos ali na casa e somos convidados a qualquer tarefa a ser realizada e nós a rejeitamos. Não, eu não estou pronto, eu não tenho condições de fazer. Mesmo estamos ali 5, 10, às vezes pessoas com 20 anos só vai lá e volta, estuda e não tem a condição de realmente encarar. Por quê? Por que será que nós não buscamos realmente, encarar esse batente do trabalho da tarefa espírita? Sandra Borba, ela em das suas obras que nós estamos lendo, ela é convidada pela Federação Espírita de Pernambuco a fazer uma dissertação e um trabalho sobre a razão pela qual os espíritas estão se evadindo naquela época em que ela escreveu o livro, mais ou menos 2010, para que ela pudesse fazer um trabalho com os espíritas que estavam ali na casa, para que eles não se evadissem tanto. E ela coloca os pilares de Jesus na transformação da criatura, exemplificando a transformação de todos nós no contexto de mudança. O texto é muito bonito, nós expressamos palavras belíssimas, fazemos colocações que nos trazem a condição de reflexão intensa, mas no contexto em si, muitas vezes, nós nos afastamos desse trabalho ao qual somos convidados a realizar. Por que será? Às vezes a insegurança, o medo, o receio de falhar naquilo que é nos dado para que nós venhamos a executar. Mas nós viemos aqui para aprender, para reescrever a nossa trajetória. Será que nós vamos desperdiçar a oportunidade? Nós somos os trabalhadores da última hora. Vejamos que nessa jornada chega Moisés, depois vem Jesus, tá certo? Aí a gente teve uma grande quantidade de seres que vieram exemplificando. São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, que vem dando exemplos para nós de transformação e de mudança na jornada. Por que será que nós ainda não aprendemos? Porque ainda não nos debruçamos sobre o trabalho, sobre a tarefa de transformação na condição em que nos encontramos. A vida ela é um presente de Deus, é uma oportunidade de crescimento para todos nós. Mas o que é que nós estamos fazendo com esses talentos que nos são dados? E a nós será cobrado, porque somos os trabalhadores da última hora. Que última hora seria isso?
Será que o planeta está realmente vivendo uma regeneração? Se a gente for ler na Gênesis, a gente vai ver que essa regeneração já faz um bom tempo que ela vem acontecendo. Intelectualmente, nós avançamos, mas moralmente ainda estamos muito fragilizados na condição em que nos encontramos, porque o apego aos bens transitórios nos faz esquecer que somos espíritos em evolução. E nesse processo nós sofremos essa transição de mudança de dentro para fora. Vamos ao texto. A gente vai trabalhar o item 1 e o item 4. Os trabalhadores da última hora, instruções dos espíritos, né? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda, na terceira jornada, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: e de vós também, vós outros, para a minha vinha. E eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer. E lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalho? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: e de vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, chegando o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiros, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam, senão uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não fiz errado. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide por mim. Quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, me permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Vê também a parábola do festim de núpcias. Ou seja, todos os que ali se encontravam estavam dispostos a trabalhar. Os que começaram o peso do dia, a gente vai lá novamente para Moisés. Eles receberam, tá, a sua moeda. Chega aos trabalhadores com Cristo, também receberam a sua moeda. E nós, que somos os últimos trabalhadores, ou seja, nós estamos participando de uma reforma de transição num processo de evolução. Só que, com o presente da reencarnação, há um despertar da consciência que nós somos aqueles mesmos espíritos que estavam com Moisés, admirando o bezerro de ouro, cultivando, tá, toda aquela ostentação transitória. Chegamos a Jesus, apedrejamos, colocamos na cruz. Chegamos aos dias atuais, ainda estamos na mesma forma, ou seja, são muitos chamados e poucos escolhidos. Nós brigamos pelo carro, pela casa, pelo meu marido, pela minha filha, tudo é meu. Mas eu não vi ninguém, mas ninguém até hoje, levando nada para a sepultura. Mas vejamos que ele fala em uma transformação, em uma mudança, ou seja, e ele relata: vai ao festim de núpcias, ou seja, quando eu tiver vestido esta roupa nupcial, quando eu tiver realmente me transformado nesse trabalhador da última hora, servindo com caridade, com amor, com a vontade de querer ser útil ao semelhante, na regra áurea da reciprocidade, servir sem esperar o tapinho nas costas, no ombro,
servir sem esperar que ninguém reconheça o que eu fiz, mas sim pela satisfação de ver o meu semelhante, o meu próximo, tão bem quanto eu me encontro, porque aí eu vou ter feito a minha transformação moral, a minha reforma íntima, consciente de que eu sou espírito em evolução. Vivi várias e várias reencarnações e hoje sou convidado, na reflexão que me encontro, para mais consciente, sabendo que a vida futura e que a casa do meu pai tem muitas moradas, é exatamente a jornada em que Jesus colocava para nós como espíritos em evolução, e Kardec traz para nós essa conscientização de que o presente divino, através das reencarnações, nos dá a oportunidade de evolução para uma maturidade espiritual, ou seja, é necessário que haja um despertar da consciência, porque nós hoje temos muito, mas muito conhecimento, e esse conhecimento, o que é que nós estamos fazendo com ele? Qual é a aplicação que estamos dando a ele? Como estamos conduzindo realmente esse processo? Será que estamos parando para refletir? Será que o mundo nos dá a oportunidade ou nós vamos querer as coisas do mundo mais uma vez? Querer mais esse bezerro de ouro para contemplar, para dizer, olha, hoje os bezerros de ouro são os carros de luxo que a gente vê aí, as pessoas ostentando e mostrando cada um mais belo do que o outro e se vangloriando daquilo que tem. E quantas pessoas a gente vê, tá? Nessa jornada em que a gente se encontra. Quando a gente fala em missão dos espíritas, nós estamos concluindo a obra de Lucano, médico de homens e de almas, e nós estamos ali, faltando 50 páginas, então está tão boa a leitura que nós vemos as reflexões de Lucas. Ele sai, tá, de Jerusalém à busca de Maria, e ele passa por várias e várias cidades pequenas ali da região e várias aldeias, e ele contempla cada criatura com seu olhar, vendo em si a condição em que se encontra, buscando sempre aquela questão material de querer as coisas materiais, de não se transformar. E ele encontra Maria em sua casa, ali na condição, e ele olha para aquela mulher. Pela idade, 50 anos de idade, seria uma mulher acabada para aquela época, mas ela se encontra tão jovial, tão cheia de vida, e ali eles começam um diálogo, e ela começa a relatar a passagem dos seus evangelhos. E ele se contempla naquela figura, na condição de filho, que ele olha para ela e se deslumbra com o que ela coloca com relação às vivências de Jesus. Será que nós estamos tirando um tempo, uma hora do dia, para as reflexões com relação ao que nós estamos vendo nos evangelhos? Nosso Arlindo citou um salmo aí, que busca a transformação de nós através do amparo. Esse salmo, ele é maravilhoso. Será que nós tiramos um momento do dia para refletir no conteúdo deste salmo, destas passagens evangélicas? Vamos para o item 4, missão dos espíritas. Não ouvis que já fermenta a tempestade que deve dominar o velho mundo? E tratar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor que vos haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ai, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. A hora é chegada, em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregais os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz chama sem cessar a abnegação,
Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos. Como os déspotas, palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Nós ouvimos, através dos médios psicofônicos, inúmeras mensagens de reflexão da jornada em que nos encontramos. Será que nós estamos parando para refletir? Ou estamos parando para criticar essas mensagens? Será que é verdade? Será que essa colocação desse ser que está aqui do meu lado é meu amigo na casa espírita, mas eu critico, eu olho assim, será que essa mensagem é verdade? Será que não existe um processo anímico que ele está misturando as coisas? E muitas vezes nós não refletimos nessas mensagens que os nossos amigos médios estão conosco nas casas espíritas e traz para nós, tirando o véu da obscuridade para uma reflexão mais madura e sensata, de que o orgulho, o egoísmo e a vaidade são as chagas que nós realmente viemos trabalhar para que sejam dissipadas as trevas da ignorância, e a verdade do Cristo como cabeça de consolação, numa amplitude maior, fazer com que venhamos a refletir a dimensão do amor, da paz e da harmonia interior. Sim, vós todos homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade em olhando os mundos expostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de destruir esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor, e de Deus os conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala, e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação e de fraternidade, de esperança e de paz. Veja que ele fala novamente da adoração das coisas transitórias e terrenas. Mas nos diz que é preciso que a gente tenha coragem de sair de dentro desse casulo, expressar as colocações do Evangelho, não tentando mudar ninguém, mas tentando despertar a consciência, plantar a semente do amor para que ela germine, se não nessa encarnação, mas em uma próxima. Que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão às armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. E de homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver e aceitar os fatos da mediunidade, quando, mesmo não tenham conseguido jamais os obter em vós mesmos, ide, o Espírito de Deus vos conduz. Caminha para a frente, pois falange imponente, pela tua fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as brumas da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. Ou seja, na hora em que nós tivemos a coragem de aceitar toda a caminhada como ela tem que ser, mudando os nossos pensamentos, ouvindo, prestando atenção no que esses médios trazem para nós, de consolo, muitas e muitas vezes, a nossa mente está fervilhando. E aí a gente chega na casa espírita, o nosso amigo do lado dá uma palavra de consolo, aquela ternura, aquela afabilidade, nos trazendo o refrigério. Seu Arlindo, pode fechar o seu microfone, seu Arlindo? Seu Arlindo, obrigado. Muitas vezes a gente está ali e ouve essa palavra em que ela traz para nós a condição de amparo e de ternura, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós sentimos agonia, desespero, dor, angústia, solidão, muitas vezes sofremos e não sabemos por que sofremos naquele momento, mas se refletirmos na condição em que estamos em razão de vidas pretéritas, nós despertaremos que há algo ali que nos traz para que venhamos a compreender a razão pela qual o sofrimento bate à minha porta. A fé, continuando o texto, a fé é a virtude que erguerá as montanhas, nos disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza.
Parti, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente o período de tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão se manifestar em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina se apresentará sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que as desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, esses receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Lendo esse texto, me faz lembrar Bezerra de Menezes e Ivone do Amaral, tá certo? Quantos e quantos espíritas no começo do século, plantando a caridade, o amor e o perdão, fazendo com que aquelas criaturas que eram de outras religiões ouvissem a palavra do Cristo através do Evangelho de Jesus, expressado pela doutrina espírita. Imaginemos quantas e quantas vezes casas espíritas foram fechadas pela polícia, os componentes da mesma casa foram levados à delegacia, muitas e muitas vezes, exatamente por quê? Porque era coisa do diabo, era coisa do demônio. E a gente tem hoje a condição de ir à casa espírita, ler, estudar, refletir e voltar, sem ser incomodado por ninguém. Mas muitos dos nossos irmãos tiveram e passaram por essas aflições de serem, ficarem à margem da sociedade exatamente porque se diziam espíritas. Continuando o texto. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta. A terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai entre os chamados ao Espiritismo. Muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta-se, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviarão, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta, vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que o triunfo de sua lei, aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médio, Paris, 1863. Por que será que nós ouvimos muitas e muitas criaturas, né, se dizer espíritas, e pouco tempo depois elas se evadem da casa espírita e não conseguem retornar, não retornam, vão a outras religiões? Raul Teixeira relata em que um amigo dele, né, foi à casa espírita e se encontrava ali, vendo toda aquela colocação, a chega e diz, Raul, eu adorei, amei estar aqui, é uma coisa maravilhosa, mas eu não me sinto bem à vontade aqui. Eu gosto mesmo é de ir lá, tá? Para a minha macumba, bater o meu atabaque, dançar, tomar a minha cachaça. Eu me sinto bem lá. Aí Raul chega para ele e diz, meu irmão, se você se sente bem indo, tá, ao terreiro, vá, seja feliz. De que adianta você estar aqui sem que o seu coração esteja, ou seja,
A satisfação dele no processo de evolução ainda estava ali na necessidade de sentir as energias de apego, tá? Às questões apegadas à Terra. Mas o verdadeiro espírita busca em si a sua transformação moral, caminhando para a sua evolução no processo de compreensão de que o amor, a caridade, de que a condição de transformação da criatura é semear o amor e o perdão, buscando para a sua evolução a transformação moral em que ele se encontra. Qual seria a verdadeira missão dos espíritas? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, é o que Kardec traz para nós. Mas por que nós criticamos os nossos companheiros de jornada? Porque apontamos falhas? Por que será que nós, ao invés de somarmos e nos unirmos como feixe de varas, nós apontamos falhas? Porque nós temos essas falhas também dentro de nós. Porque nós não conseguiríamos enxergar no outro se nós não conhecêssemos aquilo que estamos apontando. Ou seja, para que eu tenha a fé, que ela seja inabalável, que ela me transforme e me faça realmente transportar as montanhas que a vida me traz, é necessário que eu ame e perdoe, que não perca a oportunidade de olhar para o meu esposo, para a minha esposa, dar um beijo, dar um abraço, dizer, olha, eu não sei o que houve aqui, a minha cabeça estava quente naquele momento, eu peço desculpas, se abraça e beija e pede perdão, olha para o filho, para a filha, para a nora, para a sogra, dá aquele abraço, e não desperdice a oportunidade. Naquele momento você vai estar semeando amor, mas faça com o coração cheio de ternura, de mansuetude, de paz e de harmonia. Porque assim sendo feito, todo o acalento de luz transformará. E a áurea que surgir ali vai fazer uma egrégora de luz e transformará aquele ambiente ao qual nós estamos vivendo. A vida, ela é um presente divino, são oportunidades de crescimento, e a nós nessa missão de propagar o evangelho, despertar a consciência, plantar a semente do amor, do perdão e da caridade, fará com que essa semente sendo plantada, em dado momento, despertará a criatura que ali recebeu esse evangelho como luz. Porque tudo tem um tempo, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, segundo o Eclesiásticas. E nós estamos em tempo de semear o amor e a paz. Estamos vendo uma terra cheia de sofrimento, de dor, de agonia. Mas há quantos e quantos milhares de anos nós estamos vendo isso? Nós tivemos aí muitos distúrbios e vamos continuar vendo isso daí. Porque cada criatura, ela tem um ponto de vista e é o seu ponto de vista. E Jesus trouxe para nós o quê? Ponto de vista divino para a transformação de cada um de nós. Para qual ponto de luz nós estaremos a olhar? Para aqueles menores ou para os maiores? Quando estamos em uma montanha, no cume dela que olhamos, nós vemos uma multidão de areia. E a gente consegue ver até embaixo, mas se a gente está lá embaixo, a gente olha e não consegue ver o que está lá em cima, porque é distante. Assim nós devemos fazer quando os problemas surgirem, as dificuldades aparecerem. Vamos estar sobre a montanha, olhando para o céu e agradecendo a Deus, porque são essas dificuldades que transformarão a nossa jornada em um dia melhor. Divulgar o Evangelho, semear o amor, semear a transformação da reforma íntima de cada um de nós, é um dever de todos nós espíritas, buscando compreender de que Jesus não desampara. Temos mentores espirituais, temos guias espirituais, temos anjos guardiões que nos amparam e nos assistem. Apenas é necessário que nós venhamos a dialogar com esses seres, que eles possam, nos momentos de dificuldades, estar conosco. Eu espero que tenha passado para vocês a missão dos espíritas, tá certo? E também a instrução dos espíritos. O reino de Deus está dentro de nós. É necessário que nós despertemos a consciência para isto. Eu convido vocês a levar o pensamento a Jesus, dizendo assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade,
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, ao aflito a consolação. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa doce e divina imagem. Jesus amado, Mestre querido, Maria Santíssima, Adolfo Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, aos nossos guias e mentores espirituais, a todos que neste Evangelho se encontram, que em seus lares esta prece faça uma egrégora de luz e de paz, de harmonia, dissipando toda dor e toda agonia, fazendo com que a luz se faça presente em mentes e corações que a ouviram. E assim seja, graças a Deus. É com você, Dora. Que Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós